Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É, Estou voltando aqui com as aulas de matemática para o quinto ano. Como expliquei em vídeos anteriores, é, vamos começar a ensinar a matemática do quinto ano. Já dei algumas introduções sobre conjuntos dos números, no caso, conjuntos numéricos. Falei sobre números naturais e os números inteiros. Nesse vídeo, esse vídeo agora é com uma melhoria, né? Eu estou utilizando um novo programa aqui para apresentar as aulas. Eu vou falar sobre o conjunto dos números racionais, certo? Então, o que acontece? O conjunto dos números racionais que a gente tem aqui, é... esse conjunto aqui, ele é dado por essa definição. Então, dado um número inteiro que difere de 1, né? Ou seja, a condição é que esse Q seja diferente de 1 e menos 1. Tá certo, pessoal? Tem que ser diferente. O inverso de Q não existe em inteiros. Onde nós temos isso aqui, nessa simbologia, 1 sobre Q não existe nos inteiros. Por isso, não podemos definir em Z a operação de divisão, dando significado ao símbolo. No caso, esse símbolo aqui se refere à divisão, né? E para que a gente possa definir o conjunto dos racionais, né? O conjunto dos racionais, o que acontece? Vamos superar essa dificuldade introduzindo os números racionais. Ou seja, o que a gente tem aqui, né? Então, os racionais, os racionais, é, eles representam, né? Você tem um número Q qualquer. O que os racionais representam? Os racionais representam o inverso. O inverso. Certo? E o que seria esse inverso? O que seria o inverso? Então, se você tem um número Q qualquer, o inverso do número Q é 1 sobre Q. Tá ok? Esse inverso aqui, ele não é definido. Não é definido em inteiros. Certo? Por que ele não é definido em inteiros? Porque número inteiro, no caso diferente dos racionais, o número inteiro, você não trabalha com essa razão aqui. Para inteiros, para inteiros, não se trabalha, não se trabalha com a razão um sobre número qualquer. Por que não se trabalha com a razão? Porque para todo inteiro, o conceito, conceito de divisão não
é considerado não é considerado como operação fechada. Não é considerado como uma operação. Não é considerado como operação fechada. Nos vídeos anteriores, eu falei o que é uma operação aberta, uma operação fechada. Então, o que acontece? Para os inteiros, o conceito de divisão não é considerado uma operação fechada. Então, devido a isso, a gente não pode definir o inverso, como foi falado aqui, né? Como foi falado aqui, não se pode definir o inverso de um número em Z. Então, superando essa dificuldade, introduzindo os racionais, então o que acontece? Né? A gente tem um símbolo dos racionais aqui, ó. O símbolo dos racionais. Ó, se você observar bem, o símbolo dos racionais é um Q. Símbolo. Deixa eu melhorar aqui. Símbolo. O símbolo. Símbolo dos racionais. 2 racionais é representado por um Q, certo? Ou seja, o símbolo é esse, né? Um Q, e os racionais é o conjunto de pares ordenados. É um conjunto de pares ordenados ou frações do tipo A sobre B. Ou seja, esse A aqui e B pode ser qualquer tipo de número. Claro, levando em consideração que o B, assim como eu falei aqui na parte do inverso, esse Q, um número qualquer, na verdade ele não é um número qualquer, porque ele tem uma restrição. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, o A sobre B, em que o A ele vai pertencer aos inteiros, certo? E o B também vai pertencer aos inteiros. Só que ele tem uma restrição aqui, o B. Por quê? Por que ele tem uma restrição? Porque quando você tem uma fração, no caso A e B, o número que fica em cima da fração é chamado de numerador. Numerador. Certo? E o que fica abaixo, denominador. Ou seja, para o denominador, você não pode ter um denominador igual a zero. Por que você não pode ter um denominador igual a zero? Porque um denominador igual a zero, o que vai acontecer? Quando o denominador é igual a zero, a divisão não existe. Não existe. Você não pode dividir nenhum número por zero. Então, é por isso que na definição você tem essa restrição aqui. O B, ele tem que ser um inteiro não nulo.
Isso aqui representa inteiros não nulos. Tá certo? Então, para essa definição aqui, onde você tem uma fração, né, AB, onde o A pertence ao inteiro e B também pertence aos inteiros, só que inteiros não nulos, a gente tem as seguintes definições. Que definições são essas? A gente tem a definição de igualdade, né? Então, você tem aqui a primeira definição. Ou seja, a igualdade, você tem uma fração A sobre B, C sobre D. Essa fração, ela pode ser construída, ela pode ser alterada da seguinte forma. Toda vez que você tem uma igualdade de frações, basta você multiplicar o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda e igualar o denominador da primeira, no caso B, né? Deixa eu melhorar aqui, no caso B, vezes o numerador da segunda. Ok? Então, toda vez que você tiver igualdade de frações, você pode fazer isso. É o que os professores de matemática apresentam como multiplicação em x. Ó. É como se você tivesse isso aqui. Ó. Tá certo? Uma multiplicação em x. Isso aqui é chamado de igualdade de frações. Tá ok, pessoal? Na próxima aula, eu vou continuar aqui. Eu falei igualdade, né, de frações. Eu vou continuar aqui as demais definições, né, de adição e multiplicação, certo? Vou falar também sobre os tipos de conjuntos, né, racionais e seus subconjuntos. E terminar aqui os conceitos relacionados a esse conjunto numérico. Tá ok, pessoal? Pessoal, se gostaram do vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos para aumentar a relevância do canal, tá ok?